dilúvio. E aí, em relação à questão, né, do dilúvio, a gente vai observar, né, que pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, eles são expulsos do jardim, e nesse caso, né, a gente tem vários aspectos da civilização atribuídos aos seus descendentes. A gente tem cidade, harpa, flauta, instrumento cortante, de bronze, de ferro, né? Seus descendentes são longevos, como o caso de Matusalém, que vive 969 anos de idade. Então, a gente tem, por exemplo, situações, né, de comparação com as idades apresentadas na lista dos reis da Mesopotâmia, conhecida como lista suméria de reis. Né? De acordo com esse registro, o homem mais longevo de todos foi um certo Enmenluana, que viveu 43.200 anos. Né? A perversidade dos descendentes do primeiro casal foi um motivo de grande tristeza para o Senhor e ele decidir eliminar a humanidade da face da terra. Não vou entrar na pilha não, porque daqui a pouco dá 15 para as 10. Então, nesse caso, aí eu entro na pilha e daqui a pouco vocês estão... Podia chamar a vinheta. Aí nesse... 1000 anos, né? Então, aí nesse caso, ninguém pode falar da Mara hoje. Mara hoje está quieta. Então, em relação a isso... é mesmo? Rapaz! Então, diante... Vai que ela aparece aqui, né? Aí, nesse caso... Então, a gente vai reparar, não sei se vocês viram, que assim, algumas coisas que são escritas na Bíblia, elas são comuns no aspecto cultural ao seu ambiente. Aí talvez alguém diga assim, então quer dizer que a Bíblia não é inspirada? Pelo amor de Deus, eu não falei isso, né? O que eu estou dizendo aqui é como, por exemplo, vamos lá, Jorge prega, né? E aí o Felipe dá palestra no Sebrae. Aí, por exemplo, o modo dele pregar a palavra é o quê? Fazendo uma preleção. O modo dele dar uma palestra é fazendo uma preleção. Ou seja, é uma técnica parecida no ambiente que nós vivemos. Mas o conteúdo é o mesmo, sim ou não? Não. Deu para entender? Então, por exemplo, digamos, o Marcelo, ele toca guitarra para o Thales Roberto, né? E o Vinícius, ele toca para o Martim da Vila. E aí, o que acontece? Diante de uma situação dessa, né? Estou dando um exemplo. Ambos estão tocando, né, guitarra, digamos assim. Agora, eu pergunto, o conteúdo é o mesmo? Não. Entendeu? Porque um é uma questão de festividade, de lazer, o outro é uma questão de diversão, sim, mas numa celebração a uma divindade. Então, o que acontece? Existem coisas que a gente vai fazer através da cultura. Não tem para onde correr, é através da cultura. A gente não tem como adorar a Deus senão pela nossa cultura, né? Então, o problema é quando a gente quer ficar com a cultura dos norte-americanos lá de 1700 alguma coisa, quando a gente quer, por exemplo, ficar com a cultura de quando a gente tinha 20 anos de idade. Esse é o problema, porque o que a gente precisa é da essência, o resto é formato. E aí, observa que assim, algumas coisas que são comuns aos povos bíblicos são comuns aos outros povos. A diferença é que o que acontece com os povos bíblicos são para nós, né, materiais relacionados à palavra inspirada que transformou as nossas vidas. Tranquilo? Podemos seguir? Você quer perguntar sobre os X-Men? Aí, nesse caso, a respeito... Wolverine é quase uma divindade, né? Então, em relação à questão do dilúvio de Noé, a gente vai perceber que Deus manda construir uma grande caixa de madeira, né? E chamado de arca, que tem, por exemplo, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, e medidas, em medidas modernas, né, de 133 metros por 22 metros, né, por 13 metros de comprimento. E aí, tudo indica que o peso deveria ser de mais de 10.000 toneladas, e Noé e sua família abriga, né, na arca 7 pares de todos os animais. A somatória de todos esses animais chega a 300
deixa eu ver, números fornecidos, perdão, em Gênesis, totaliza 371 dias de duração do dilúvio, a menos que consideremos alguns dos períodos simultâneos e não subsequentes. Declarações como cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, 15 côvados, cerca de 7 metros acima deles, prevaleceram as águas e pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem, mostram claramente a crença do autor num caráter universal do dilúvio. Do ponto de vista do autor, a destruição foi total, né? Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Homem, animal, réptil, ave, né? Tudo extinto. Ficou somente Noé. Para alguns, a terra não se refere ao nosso planeta, mas sim uma região do mesmo e, portanto, indica um dilúvio localizado. A arca e tudo tal. E aí eu não sei se dá para perceber, tem gente que discute, né? Eu, por exemplo, quando dei até mesmo aula de introdução ao estudo da Bíblia, eu conversei, né, com alguns alunos sobre o dilúvio, se foi geral ou se ele foi local. E, por exemplo, muitas vezes vai ter gente que vai brigar por causa disso. Gente, o autor, ele entende que foi universal. Só que qual a extensão, né, de universal para ele? É a mesma extensão de universal para nós? Ele tinha ideia da circunferência da Terra? Ele tinha ideia de como nós temos? Entendeu? Então, é importante a gente ter essa noção para não colocar na cabeça do escritor, né, o pensamento que é nosso. Pelo contrário, a gente que tem que ir lá para tentar entender a mentalidade do autor. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar, né? Assim, o professor está dizendo que não existiu. Não pega esse caminho, pelo amor de Deus, né? Então, a ideia aqui é de a gente ter aquele raciocínio de assim, gente, o que acontece lá, acontece com a cultura de lá, com a mentalidade de lá e com a concepção de lá. Porque se lá eles tivessem que ter aquela preocupação cosmológica, tá dando para entender? Se eles tivessem que ter uma ideia de como é o planeta Terra e tudo, só que primeiro que eles não tinham ferramentas científicas para isso. E eu entendo que Deus tinha mais o que fazer do que dar aula de ciência para eles. O que eles precisavam era de um relacionamento com o seu Criador. E isso era o que acontecia. Até a gente que tem essas informações, tá, muda alguma coisa na hora de pegar o ônibus lotado? Não muda, entendeu? Então, imagina para eles, né? É um negócio para a gente pensar. E aí, continuando aqui, deixa eu ver. Comparação com histórias mesopotâmicas de dilúvios. Pode-se encontrar paralelos no relato do dilúvio de Gênesis em histórias mesopotâmicas de dilúvio, apresentadas em 3 versões, né? A gente tem o épico de Atrahasis, em 1635 a.C., o épico de Silsudra, né, de 1600 a.C., o épico de Gilgamesh, de 1600 a.C. Este último é conhecido através de cópias feitas em Nínive e outras cidades do primeiro milênio a.C. O épico de Gilgamesh é uma adaptação da história do épico de Atrahasis. As semelhanças entre os relatos do dilúvio em Gênesis e no épico de Gilgamesh são mostradas na tabela da página ao lado. Apesar da história de Gilgamesh apresentar aspectos lendários, não devemos descartar o próprio Gilgamesh, considerando-o apenas uma figura mitológica. Gilgamesh, rei de Uruk, no sul da Mesopotâmia. A Erech de Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Provavelmente foi, de fato, um monarca que viveu por volta de 2700 a.C. Em sua busca pela imortalidade, Gilgamesh vai ao encontro dos únicos seres humanos imortais, Ut-Napishtim e sua esposa. Ut-Napishtim, cujo nome significa aquele que encontrou a vida, explica que os deuses lhe deram a imortalidade, porque ele sobreviveu ao dilúvio e conta sua história a Gilgamesh. Ele vivia em Shuruppak, atual Fara,
junto do Eufrates, quando os deuses decidiram enviar um grande dilúvio sobre a humanidade. O deus Ea era amigo dos seres humanos e avisou Utnapishtim sobre a calamidade iminente. Oxi, só um instantinho. A calamidade iminente, instruindo-o a construir uma embarcação em forma de cubo, com cerca de 60 metros de cada lado e 7 andares divididos em 9 partes. Utnapishtim devia encher a embarcação com ouro, prata, gado e toda sorte de animal doméstico e selvagem. Durante 6 dias e 6 noites, os céus escureceram e a tempestade caiu. A embarcação repousou sobre o monte Nimush. Utnapishtim soltou uma pomba, mas esta voltou, pois não encontrou onde pousar. Em seguida soltou uma andorinha, que também voltou, e por fim um corvo que não voltou. Utnapishtim deixou a embarcação, ofereceu um sacrifício aos deuses. Pelo fato de Utnapishtim haver salvo a humanidade, ele e sua esposa receberam dos deuses a vida eterna. Uma comparação entre o relato do dilúvio em Gênesis e Gilgamesh 11, resumida na tabela abaixo, não vai dar para a gente ler aqui, né? Revela diferenças importantes. Se a embarcação de Utnapishtim tivesse forma de cubo, teria girado repetidas vezes em torno do seu próprio eixo, os animais teriam passado mal. A embarcação de Noé foi construída seguindo a proporção extremamente estável de Gênesis 6:1. Utnapishtim envia o pássaro mais fraco, a pomba primeiro. Noé, pelo contrário, envia primeiramente o corvo, o pássaro mais forte. O lugar onde a embarcação repousou é motivo de grande controvérsia. Gênesis 8:4 diz apenas sobre as montanhas de Ararat. Observe o plural. Ararat é simplesmente o nome hebraico do reino de Urartu, que no século 8 a.C. abrangia grande parte da atual região leste da Turquia. O monte mais alto da Turquia, Agridaj, 5.137 metros, é chamado por vezes de Monte Ararat, o que não limita a indicação de Gênesis necessariamente a um local tão específico. Histórias de um dilúvio podem ser encontradas na mitologia de vários povos do Pacífico, das Américas, do Sul, da Ásia e também do Oriente Próximo. Dentre todas elas, Gilgamesh 11 é a mais semelhante ao relato bíblico, o que não surpreende, tendo em vista a proximidade relativa da Mesopotâmia com a região de Ararat e o fato da tradição mesopotâmica do dilúvio ser tão antiga, né? Evidências do dilúvio? O que comprova a ocorrência do dilúvio? Estratos correspondentes ao tempo do dilúvio nas cidades iraquianas antigas de Ur, Kish e Fara, antiga Shuruppak, não apresentam correlações e também não cobrem totalmente essas cidades. Talvez tenhamos que buscar evidências do dilúvio numa era mais antiga, no registro geológico e não arqueológico. Então a gente vai parar por aqui, mas aí eu não sei se deu para vocês perceberem, né, essa questão aí, de assim, a gente ter uma noção de que aquilo que a gente está lendo e está falando, para a gente é tudo novidade, mas para eles lá naquela época, algumas coisas lhes eram comuns. Não, existem várias narrativas desse mesmo fato, só que com divindades diferentes e perspectivas diferentes. Entendeu? Você se livrou de um acidente, você vai dizer que foi Jesus. Ela pode dizer que é Maria, o outro pode dizer que é o Zé Pilintra, o outro pode dizer que é o Buda, sei lá. Entendeu? É o mesmo fato, mas... Exatamente.